Salve, salve, meu amigo e minha amiga! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Mais um vídeo. Mais um vídeo maravilhoso pra você. Seja bem-vindo ao canal Português Fácil. Sou Thiago Buranello e estamos aqui sempre de segunda, quarta e sábado com vídeos novos, deliciosos, maravilhosos para você. Você não pode perder. E para não perder nada, seu celular precisa te avisar, porque às vezes você está nessa correria e o celular não te avisa, você fica meio perdidão. Então, por favor, ajude aí o canal a crescer. Vamos crescer cada vez mais e levar essa língua portuguesa para mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você realmente não perder nada. Sempre que tiver ali um videozão novo, você vai ser notificado. E não pare de estudar. Não estuda só para sua prova, não. Para que ficar sua prova? Não estuda só para sua prova. Continue estudando depois, continue indicando. Pega esse link aí, manda para a galera no WhatsApp, manda para tudo quanto é lugar, porque isso ajuda realmente. Tira print, marca no Instagram, mostra que está estudando. Fala lá, nossa, achei esse professor, indica fazendo um favor. E como que você faz para marcar no Instagram? @Thiago_Buranello. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o quê? Na aula de hoje nós vamos fazer exercícios sobre orações subordinadas substantivas. Você tem medo dessa coisa, meio do inimigo? Cara, você não pode perder esse vídeo que vai começar agora. 2, 3, já. Valendo! Galera, para você que está assistindo esse vídeo, dou duas sugestões para você. Seguinte, primeira, se você por acaso já tem uma prática sobre esse conteúdo, quer reforçar, você vem comigo direto para o exercício, tá? E vamos embora, tá? Vamos que vamos, dou essa dica aí de você pegar e sem assistir a aula de subordinada, tá? Agora, se você acha que você tem muita dificuldade, você fala, nossa, professor, nunca ouvi falar sobre isso, tem muita dificuldade, eu recomendo então que você clique aqui no card que está aparecendo e vá assistir o vídeo, tá? Porque daí vai aparecer um videozinho para você que é aqui no meu canal sobre orações subordinadas substantivas. Você vai cair em um vídeo subordinado substantivos e depois vai ter uma série que você pode seguir. Combinado? Então você não pode perder. Vamos lá. Bom, galera, iPadzinho na tela para você acompanhar então a resolução desses exercícios. Bom, eu separei alguns exercícios de uma prova, você está vendo que está número 6. Mas cadê os outros, professor? Não, esse aqui é de uma prova. Eu peguei uma prova que tem uma coletânea de exercícios, na verdade, uma lista de exercícios que tem vários sobre subordinadas substantivas. E vamos lá. O que você tem que fazer para lembrar, galera? A oração subordinada substantiva funciona sempre assim. Eu tenho uma oração principal e eu tenho uma outra que é subordinada. Por isso é o nome, né? Subordinada. O que acontece? A subordinada, ela vai exercer alguma função sintática em relação à principal. Bom, vamos supor que aí você pega a parte do verbo, está olhando para a oração principal, tá? Olhou para o verbo e ele precisa de um objeto, né? Ele está precisando de um complemento ali. Você não achou o objeto. Você não achou o objeto direto dele, ou você não achou o objeto indireto. Provavelmente, então, a oração subordinada estará funcionando como objeto. Então entenda o seguinte, galera. Quando eu falo de objeto direto, nesse caso, por exemplo, significa que eu não tenho só uma partezinha do objeto direto. Significa que a oração inteira, a subordinada inteira está funcionando como um objeto, tá? Enfim, o que você tem que entender por enquanto? É que a oração subordinada, quando a gente fala de subordinada substantiva, ela vai exercer alguma função sintática em relação à oração principal. Então, vai ser um sujeito, vai ser um objeto direto, vai ser um objeto indireto, vai ser um complemento nominal. Galera, olha só. O primeiro passo para a gente fazer é entender onde começa a subordinada substantiva, tá? A subordinada substantiva vai começar no que e no se. Então, se você achar o que, você achou o que, você achou o se, significa que a subordinada é dali para frente. Combinado? Só toma cuidado porque o que ele pode entrar em outras subordinadas. Por exemplo, a gente tem a subordinada adjetiva e a subordinada adverbial, mas que lá pra frente eu vou explicar. Mas só um spoilerzinho seria o seguinte: você colocar no lugar desse que a palavra o qual ou a qual, por exemplo, já não vai ser subordinada substantiva. Então, olha só. Se você colocar no lugar desse que a palavra o qual ou a palavra a qual e der certo, já não é subordinada substantiva. Combinado? Bom, então, primeira dica foi achar o que e achar o se. Beleza? Outra coisa, você vai trocar a subordinada inteira pela palavra isso.
Você troca a subordinada inteira pela palavra isso. Por que nós fazemos essa dica? Nós fazemos essa dica para que aquela oração gigantesca ela fique menor, ela fique em uma palavra só vai virar a palavra isso. Isso faz com que, como ela fica menorzinha da gente enxergar, fica mais fácil da gente identificar. Vamos com calma então? Vamos fazer esse exercício juntos e aí você vai tirando as suas dúvidas. Vamos lá. Exercício número 6 aí que está aparecendo na tela para você. A gente começa direto no 6 porque eu disse, peguei uma lista de exercícios sobre subordinada substantiva. Ó, marque a alternativa que apresenta a correta classificação da oração apresentada. Isso é muito bom. Por quê? Porque olha só, nós temos aí, na verdade, um exercício que contempla várias orações subordinadas substantivas. Várias. Caraca, então você tem que saber realmente tudo. Então vem comigo, presta atenção que eu vou dando dicas aí para vocês. Ó, a primeira, o professor verificou se as alternativas estavam em ordem. E aí ele está dizendo na frente que isso é uma oração subordinada substantiva predicativa. Aqui o nome do canal é Português Fácil. Então pega essa dica. Toda vez que for predicativa... professor, eu não entendo o que é. Dane-se, Português Fácil. Ó, toda vez que falar que é predicativa, você tem que encontrar um verbo de ligação mais o que ou se. Então, para ser predicativa, tem que ter um verbo de ligação mais o que e o se. O que é o verbo de ligação? Por exemplo, o verbo de estado. O é um verbo de ligação. Então, Tiago é lindo. Tá? Esse é um verbo de ligação. Exemplo, está ligando o Tiago a uma característica dele, lindo. Tá? Então, verbo de ligação. Tá? É um verbo que dá essa ideia, por exemplo, de estado. Beleza? Combinado? Então, olha só, para ser predicativa, tenho que ter o verbo de ligação seguido do que e do se. Tem que estar grudado. Porque tem outras subordinadas substantivas que a gente vai achar o verbo de ligação e vai ter o que e o se, mas eles vão estar longe, vão ter palavras ali no meio. Se eu tiver coisas coladinhas umas com as outras aqui, ó, bonitinhas, lindas, maravilhosas, o que vai acontecer? É predicativa, tá? Então vamos lá. O professor verificou se as alternativas estavam em ordem. Então eu tenho, ó, o verificou e o se. Eu tenho o verificou e o se. O verificar, pessoal, é um verbo de ligação? Não, verificar exige uma ação ali, tá? Não está funcionando como verbo de ligação, então não é predicativa. Tá fora. Professor, mas eu quero saber o que é, tá? Ó, vou deixar outras para vocês pensarem, mas isso aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Gente, verificou. Verificou, eu sempre falo o seguinte, troca toda a subordinada, isso que eu estava falando para vocês, troca tudo isso aqui pela palavra isso. Troca tudo isso aqui pela palavra isso. Ó, o professor verificou isso. Opa, verificou o quê? Isso. Significa que toda essa parte, na verdade, está funcionando como um objeto direto. Então, essa oração seria oração subordinada substantiva objetiva direta. Deu para entender? Troca tudo isso pela palavra isso. Vamos lá para o próximo. Lembre-se de que tudo não passou de um engano. Lembre-se de que tudo não passou de um engano. O que você faz para não errar, titio? Ó, faz o seguinte, troca toda essa parte pela palavra isso. Nossa, ficou lindo o meu risco ali, ó. Lembrou-se de que tudo não passou... Opa, lembrou-se de que tudo não passou de um engano. Então ficaria... Cara de palhaço desse momento. Por que eu estou falando a alternativa inteira lembrou-se? Lembre-se. Vergonha profissional. Vamos lá, ó. Vamos ler direito esse negócio, Coronel. Vamos ler de noite, ó. Lembre-se de que tudo não passou de um engano. Agora sim. Daria na mesma resolução do exercício, mas vamos ler direito, né, professor? Lembre-se de que tudo não passou de um engano. Muito bem. Então eu vou trocar toda essa parte aqui pela palavra isso. Como que ficaria? Lembre-se isso? Não, né? Eu tenho D ali, então ficaria lembre-se disso. Opa! Professor, você pediu para colocar a palavra isso, mas não encaixa, né? Lembre-se isso. Seria lembre-se disso. Por que eu tenho esse D, galera? Porque esse disso, ó, vou escrever aqui embaixo, disso é o D, preposição, mais isso. Significa que eu tenho a preposição aqui, certo?
Só tem duas subordinadas substantivas que podem ter preposição. Quais são? Ou ela é objetiva indireta, porque o objeto indireto, tá? Ele vai exigir a preposição, ou seja, o verbo exige a preposição, tudo bem? Ele vai estar completando um verbo. Ou um complemento nominal. Complemento nominal, tá? Vai exigir a preposição. Mas qual a diferença, professor? Ó, a diferença básica para esse tipo de exercício aqui é: está relacionado ao verbo? É objeto indireto. Está relacionado a uma outra palavra que não é verbo, tá? Vamos pegar essa dica. É completivo nominal. Então, está relacionado ao verbo, objeto indireto. Você achou preposição. Tem preposição não está relacionado ao verbo, só pode ser completivo nominal. Então vamos lá, ó. Lembre-se disso. Opa, o disso, pessoal, está relacionado ao lembre-se. Lembre-se é de lembrar, não é? Então é um verbo. Então, aqui na frente está dizendo que é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Não pode ser completiva nominal. Por quê? Porque está completando um verbo. Então essa aqui seria objetiva indireta. Objetiva indireta. Tá? Porque está funcionando como objeto indireto. Indireto. Beleza? Show de bola? Vamos lá, continuando. Vamos lá, letra C. O sargento indagou de quem era aquela identidade. Galera, olha só, aí você fala, opa, tem preposição. Se tem preposição, ou é objeto indireto, certo? Ou é objeto indireto, ou é completiva nominal, tá? Porque você está achando o D aqui. Mas, galera, antes de sair fazendo essa loucura, qual é a primeira loucura que eu falo para você fazer? Troque toda a subordinada pela palavra isso. Tudo bem? Vamos lá. Ou disso, né? Porque às vezes pode acontecer. Olha só, o sargento indagou de quem era aquela identidade. Quando você fala, o sargento indagou disso, não faz sentido. Tem que falar, o sargento indagou isso. O sargento indagou isso. Por quê? Porque o indagar, pessoal, ele está pedindo um objeto direto e não indireto. Você fala, professor, mas essa preposição aí, essa preposição porque existe um negócio chamado objeto direto preposicionado. Mas, ó, veja o que acontece. O indagar, ele não pede nessa oração um objeto indireto. Portanto, ele não pede preposição, tá? Não pede preposição. Seria indireto se eu falasse assim, o sargento indagou aos soldados de quem era aquela identidade. Ou seja, o sargento perguntou aos soldados, perguntou a quem? A eles. Aí era indireto, tá? De quem era a identidade. Então, o sargento indagou o quê? O quê? Todo esse pedaço, galera, está funcionando como um objeto aí direto. Funciona como objeto direto. E aí, na alternativa, está dizendo que é objetiva indireta. A galera poderia confundir por causa da preposição. Esquece essa preposição. Porque você perguntou, o sargento indagou isso. Indagou o quê? Objeto direto. Combinado? Letra D. Seu medo era que ele fosse reprovado no concurso. Olha só que fácil. Eu tenho era, que é um verbo de ligação, e eu tenho que. Se eu tenho verbo de ligação e eu tenho que ou ser, grudadinho aos lindos maravilhosos, tem que ser predicativa. E lá ele diz, oração subordinada substantiva predicativa. Portanto, resposta certa, letra D, de detonando na prova. Vamos lá, vamos para a próxima, exercício número 7. Ó, no período, é importante que ele não falte à reunião. A oração sublinhada é... Opa, o que eu faço com a oração sublinhada? Eu troco ela inteira pela palavra isso. É importante isso, é importante isso. Fique ligado, quando você começar com o tem grandes chances dessa oração estar invertida. Ou seja, o certo, a oração certo não, mas o jeito direto dela seria eu falar da seguinte forma, a ordem normal. Isso é importante. Ou seja, perceba que a palavrinha isso aqui, ela está funcionando como um sujeito. Vamos trocar, se eu, em vez do lugar da palavra isso, eu dissesse assim, Tiago é importante. Opa, quem que está sendo importante? Tiago é o sujeito, né? Então a palavra que está naquele espaço é um sujeito. Quando eu faço essa troca, então, fica muito mais fácil eu perceber que essa oração está funcionando como um sujeito. Então, logo, a resposta correta é a letra C, subordinada substantiva subjetiva. Então, subjetiva, nesse caso, indica que aquela oração está funcionando como um
sujeito. Vamos pro próximo, exercício número 8. Minha opinião é que podemos resolver o negócio. Minha opinião é que podemos resolver o negócio. Como que você faz para resolver melhor esse exercício? Você pega toda essa parte subordinada, não esqueça disso, não esqueça disso, troca pela palavra isso. Minha opinião é isso, tá? Minha opinião é isso. O que está acontecendo aqui, galera? Ó, ficou muito fácil. Eu tenho o seguinte, além de ter isso, eu tenho o é, que é um verbo de ligação, e tenho o que. Se eu tenho o verbo de ligação junto com o conectivo aqui, com o que significa? Ele só pode ser predicativo. É fácil. Tem verbo de ligação e ele está grudado com o que? Com o ser, é predicativo. Vamos lá. Exercício 9, muito rápido, hein? Tenho consciência de que cumpri meu dever. O que eu faço? Pego todo esse pedaço e troco. Tenho consciência de que cumpri meu dever. Tenho consciência isso? Dá certo colocar o isso? Não. Tenho consciência disso. Significa que eu tenho quem? Eu tenho preposição. Se eu tenho preposição, só pode ser duas coisas. Ou é objeto indireto ou é completiva nominal. Vamos lá. Vamos verificar. Tenho consciência disso. Gente, a palavra disso está se referindo a um verbo ou uma palavra que não é verbo? Presta atenção. Tenho consciência disso. Ah, professor, o disso está se referindo à palavra consciência. Gente, consciência nesse caso é um verbo? Não, só se fosse conscientizar, né? Mas aqui não é, ó. Consciência. A consciência está pesada. Tá? Então, não está completando um verbo. Se não está completando um verbo, só pode ser, então, complemento nominal. Então, não se esqueça. Tem preposição? Você tem preposição? Ou é objeto indireto ou é completiva nominal. Beleza? Nesse caso, consciência não é um verbo, então é completiva nominal a resposta correta. Vamos ver se eu tenho ela aqui. Tenho aqui, ó, oração, subordinada substantiva, completiva nominal, letrinha A. E o último exercício, vamos lá. Último exercício para você. Nada o demoveu do propósito de prestar assistência a todos aqueles que a ele se dirigiam. Você fala, professor, nem sei o que é demoveu. Não interessa na hora da prova. Olha só, demoveu. Deve é um verbo. Ah, não sei o significado. Beleza. Mas vamos lá, vamos trocar a subordinada. Troca a subordinada. Então, não demoveu do propósito disso. Não ficaria, não demoveu do propósito isso. Não demoveu do propósito disso. Opa, esse disso está relacionado ao demoveu, que é um verbo, ou está relacionado a propósito? Está relacionado ao... Nada o demoveu do propósito disso. Perceba que o disso está relacionado à palavra propósito. Nada o demoveu do propósito disso. Opa, então o que acontece? Se está ligado à palavra propósito, tem preposição, propósito é um verbo? Não. Então só pode ser completiva nominal. Tem a resposta aí? Tem letrinha E. Fechou? Maravilha? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação. A gente se vê nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Beijos e abraços, até mais. Tchau, 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 tchau. Valeu!